A besta que só poderia ser derrotada por Deus. Muitos conhecem Behemoth dessa maneira. Citado no livro de Jó, ele é descrito como uma criatura gigante e poderosa. Mas, ao contrário do que vocês imaginam, o Behemoth não é uma criatura maligna. Eu sou Ivan Lima e vamos comigo nessa? Mas o que você sabe sobre esse ser bíblico? No vídeo de hoje, eu tentarei contar os mínimos detalhes sobre essa besta lendária. É inegável que, ao longo da história, vários filósofos e especialistas religiosos procuraram desvendar os maiores mistérios envolvendo esse ser. Behemoth era, além de uma criatura criada pelo Deus Todo-Poderoso, o rei dos animais na Terra. Mas, afinal, qual era a forma do Behemoth? Essa é uma das perguntas que várias pessoas tentaram responder ao longo dos anos. Pouco se sabe sobre esse animal, até porque suas poucas informações estão presentes apenas no livro de Jó. Mas existem especulações quanto à sua origem e o que ele era. Segundo Jó, Behemoth foi criado por Deus quando ele também criou a terra. Da mesma forma que ele criou Behemoth, Deus também criou Leviatã, governante do mar, mas que acabou sendo corrompido pelo caos. As poucas informações sobre Behemoth estão no capítulo 40, versículo 16 do livro de Jó, onde ele diz o seguinte: contemplas agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entrelaçados. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua alçada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. E o que o fez e proveu da sua espada. Na literatura judaica, esse ser também é mencionado. O Agadá, um texto judaico que conta a história da libertação do povo de Israel, diz que Behemoth se torna ainda mais forte durante o solstício de verão. Nesse período, a criatura solta um rugido tão poderoso que faz com que os outros animais da terra fiquem amedrontados. Por causa do medo, os animais ficam menos violentos e a paz reina na terra. Por isso, Behemoth é considerado uma espécie de guardião que ajuda os animais mais fracos a sobreviverem. Vocês conseguiram imaginar como seria o Behemoth? Além de ser um animal tão poderoso, cuja força não pode ser compreendida pelos humanos, Behemoth é descrito como uma obra-prima de Deus. Com seus ossos feitos de bronze e seus membros fortes como ferro, ele também é capaz de beber um rio com muita facilidade. Mas se Behemoth era uma criatura poderosa, forte e imbatível, qual a sua finalidade? Por que Deus criaria um animal como esse? Com tanto poder, Deus não fez Behemoth para destruir coisas. Dizem que, quando Deus criou Leviatã, ele também criou uma parceira, para eles poderem se reproduzir. Tempos depois, Deus criou Behemoth. Porém, pelo fato de Leviatã ter sido corrompido pelo caos, Deus foi obrigado a matar sua parceira, pois assim evitaria que eles se reproduzissem e se tornassem ainda mais fortes. Diferente de Leviatã, Behemoth não foi corrompido pelo caos. De acordo com a lenda, Behemoth e Leviatã estão fadados a lutarem um contra o outro. Isto fez estudiosos concluírem que Behemoth era um animal protetor. Ele lutava contra Leviatã, para afastar o mal do nosso mundo. Outra coisa que faz de Behemoth uma besta, digamos assim, do bem, é o fato dele ser um herbívoro. Ao contrário de muitos monstros bíblicos, Behemoth não deseja a carne dos humanos e nem de outros animais. A história de Behemoth também envolve Ziz, uma ave gigante, tão grande que bloqueia a luz do sol com a envergadura das suas asas.
Mas será que Behemoth e essas outras criaturas realmente existiram? Como eu disse antes, existem algumas teorias sobre o que realmente foi o Behemoth. E agora eu vou aprofundar mais em tais teorias. A primeira hipótese é que Behemoth era um hipopótamo. Para quem não sabe, no mundo antigo o hipopótamo era considerado uma criatura poderosa. Já foram muitas vezes questionados se essa besta não poderia ser simplesmente a descrição de um cavalo de rio, como era conhecido. O argumento que tenta confirmar isso é o de que Behemoth era conhecido por seus músculos, mas também já foi descrito como um animal com uma barriga muito grande. Quer outro argumento? Os hipopótamos são animais que adoram descansar na sombra, principalmente na beira dos rios. A partir dessas ideias, muitos estudiosos afirmam que Behemoth era, na verdade, um hipopótamo e não uma besta criada por Deus. Será? Especialistas argumentam que essa teoria é derrubada pelo fato dos humanos caçarem os hipopótamos no mundo antigo, inclusive no tempo que se pensa que a passagem de Jó foi descrita. No Antigo Egito, por exemplo, os hipopótamos eram comumente sacrificados e comidos em banquetes. Se Behemoth era um ser invencível e muito poderoso, como é que os humanos do Antigo Egito conseguiam matá-lo? Para muitos estudiosos bíblicos, esse argumento derruba a teoria de que ele era um hipopótamo. Será que Behemoth poderia ser um dinossauro? Alguns especialistas já afirmaram isso. Existem várias espécies de dinossauros que podem corresponder à descrição do Behemoth. É argumentado que, pelo fato de não sabermos exatamente a data em que os dinossauros foram extintos, poderiam ter algumas espécies no tempo de Jó. O Apatosaurus, por exemplo, é um forte candidato, sendo um dinossauro enorme com uma dieta herbívora e músculos mais rígidos. O Apatossauro poderia muito bem ser o Behemoth. Mas, assim como as outras teorias, existem algumas falhas. Jó descreve cada detalhe de seu Behemoth no seu livro, como seus ossos, músculos e até barriga. Como ele poderia esquecer do pescoço do Apatosaurus? Essa é a característica que, sem dúvida, seria detalhada por Jó. Outro motivo que faz essa hipótese cair é o simples fato de que ainda não provaram que o homem conviveu com os dinossauros. Poderia então Jó ter descrito essa criatura a partir de um fóssil encontrado? Com todos esses fatos, opiniões de estudiosos e teorias, a verdade sobre Behemoth permanece sendo um verdadeiro mistério. O engraçado é que essa criatura supostamente também está presente em outras culturas, que inclusive podem ter inspirado o Behemoth. Na mitologia nórdica, por exemplo, existe um ser chamado Audumbla, que é basicamente uma vaca gigante que forneceu alimentos para o primeiro dos gigantes de gelo e criou os primeiros deuses. A religião hindu também tem uma lenda parecida. Nandi é um guardião do portão de Kailasa, e o touro, que serve como montaria do deus Shiva. Dizem que, quando o animal nasceu, seu corpo foi protegido por armaduras feitas de diamantes. Como os diamantes são conhecidos por sua incrível força, é possível que o corpo de ferro de Nandi e os ossos de bronze tenham sido uma descrição do Behemoth. Já na mitologia egípcia, temos a divindade Apis, o deus do touro. Apis é uma das divindades mais antigas do Egito, e em muitas ocasiões, Apis recebia sacrifícios em rituais, por respeito. Sendo um servo do deus da criação, Apis também pode ter sido a inspiração de Behemoth, já que suas histórias têm muitos pontos em comum. Será que algumas dessas histórias inspiraram Behemoth? Existem muitos debates envolvendo esse monstro bíblico, e as teorias mais populares afirmam que essa história é apenas uma lenda, criada para demonstrar o tamanho do poder de Deus. Muitos cientistas acreditam que essa criatura foi um tipo de mamífero
extinto há milhares de anos.